Hoje nós vamos falar sobre dispensa discriminatória. Um dos poderes do empregador é demitir o funcionário sem justificativa. É o poder potestativo do empregador, que ele demite simplesmente por uma questão de diminuição de trabalhadores no seu quadro, ou então por outras questões que ele não precisa justificar. Mas esse poder, ele é ilimitado? Você sabe o que é uma dispensa discriminatória? Sei. Sabe? Posso explicar igual possível? Deixa eu te dar um exemplo, acho que vai ficar mais fácil. Digamos que eu, empregador, eu tenho um trabalhador e eu demito por uma questão da idade. Acho que ele está muito além da idade ali, está ficando defasado, mas eu demito justamente por causa da idade ou em razão da religião que ele segue, ou então pela opção sexual. Você acha que essa dispensa, por esse motivo, seria discriminatória? Sim. Sim. Oh, muito bem. Eu acertando. Sim. E se essa demissão for por motivo de doença? Se eu demitir um trabalhador por ele estar doente, você acha que esse fato por si só também geraria uma dispensa discriminatória? Depende da doença. Ai, que lindo! Sim, exatamente isso. Tem doenças, sim, que elas geram que possibilitam a nulidade da demissão, né? Que elas são consideradas discriminatórias. E isso, esse respaldo que o trabalhador tem nessas situações, ela vem prevista numa lei, que é uma lei 9029 de 95. E essa lei, ela prevê as situações que ocorrem dispensa discriminatória. No caso de doença, existe uma súmula do TST, que é a súmula 443, que ela já traz uma presunção de dispensa discriminatória quando o trabalhador ele é portador do vírus da HIV ou então ele é portador de doença grave que gera estigma. É uma presunção. Essa presunção ela é relativa. O que significa isso? Cabe prova em contrário. Então, se a empresa, o empregador, ele comprovar que ele não tinha ciência daquela doença na época da demissão, o trabalhador não vai conseguir essa nulidade, mas a prova é do trabalhador. Já nas situações nas quais a dispensa foi em razão de sexo, idade, opção sexual, aí é diferente. O ônus é do trabalhador, aí o trabalhador tem que provar que essa dispensa realmente foi discriminatória. E o que seriam essas doenças graves que geram estigma? Essas doenças graves, eu acho que você até conhece essa lei, já deve se familiarizar com ela, que é a Lei 7713 de 88, que ela traz alguns direitos e garantias especiais. Nessa lei tem a previsão de a disposição, a definição de várias doenças graves. Só que nem todas elas geram estigma. São aquelas doenças que de alguma forma elas vão taxar trabalhador, elas vão gerar um certo preconceito, constranger, e isso sim gera estigma. Um exemplo por isso que até a súmula já está até prevendo a AIDS, porque a AIDS é uma doença que gera estigma, a esclerose múltipla é uma doença grave reconhecida na lei que também gera estigma, a hanseníase. Então assim, tem algumas doenças que elas acabam gerando estigma, acabam gerando preconceito, e se houver a demissão, a empresa vai ter que comprovar que não tinha ciência dessa doença. E comprovar essa discriminação vai gerar a nulidade da demissão. Eu já tive bastante caso. É complicado você fazer essa prova, né? Porque a respeito de opção sexual, idade, religião, sobra a prova para o trabalhador, certo? Então você vai depender de testemunha, ou dar uma sorte de uma confissão de preposto, mas fica mais complicado e delicado você conseguir produzir essa prova. Como é que você vai conseguir provar que o trabalhador estava sendo discriminado? Discriminado não, que ele está sendo demitido foi pela opção sexual ou então pela idade. É difícil isso daí, mas comprovado, as consequências são grandes para a empresa. Vai haver responsabilização, além da nulidade daquela demissão, vai gerar dano moral. Além do dano moral, vai gerar ainda a reintegração do trabalhador no emprego, fora toda aquela indenização do salário do período que ele ficou afastado. E se não houver reintegração, a indenização em dobro do salário daquele período do afastamento. Então, assim, a conta é alta.
E por isso que as empresas, elas precisam ter mais cuidado nessas demissões. As indenizações são altas e é por isso que o preventivo eficaz dentro das empresas vai conseguir evitar com que aconteça situações semelhantes. Hoje falamos um pouquinho sobre a dispensa discriminatória. Se vocês tiverem dúvidas, envie pra gente, seja no nosso canal ou nas redes sociais, no nosso Instagram. Nossos vídeos são quinzenais, se inscrevam, dê um like e até a próxima!